Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém. Nesta noite, nós estamos mais uma vez reunidos para que possamos adorar o nosso Deus onde quer que estejamos. A verdadeira adoração tem que vir de nós, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, adorar o Pai em espírito e em verdade, que nessa noite nós possamos navegar no oceano dele e mergulhar profundo e receber o Espírito dele dia após dia. Que a presença dele possa ser real onde nós estivermos. Que a presença dele possa invadir a sua casa, o seu lar.
Seja louvado e engrandecido no nosso meio, Senhor. Tu és fiel e tua fidelidade nunca falhará. Tua fidelidade nunca acabará. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus
Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, meus queridos irmãos, paz seja convosco. Eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, louvar a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá, essa porta que se abre, onde nós temos visto Deus agir através dos canais de comunicação, das redes sociais. E eu creio que esta palavra que tem chegado até você, certamente tem abençoado a sua vida. Louva a Deus por esse domingo onde nós estamos aqui para bendizer ao nome do Senhor Jesus. Mesmo vivendo dias difíceis, dias complicados, dias onde muitos têm se desesperado, nós temos encontrado em Deus nossa força, nós temos encontrado em Deus refúgio, segurança, nós temos encontrado em Deus o abrigo, o amparo, e creio que nós temos encontrado em Deus aquilo que nós tanto necessitamos nesse momento, que é esperança. E eu quero aqui nessa noite convidar você a renovar a sua esperança em Deus. Você que talvez esteja desesperado, você que esteja desesperançoso, você que está aflito, você que está angustiado, esses dias de confinamento talvez tenha gerado no teu coração uma espécie de ansiedade, de inquietação. Eu venho nessa noite então trazer uma palavra para que você possa colocar o seu coração em Deus e descansar no Senhor, renovando a sua esperança. A palavra de Deus, ela nos fala, nos ensina, e eu quero aqui nessa noite ler esse texto, Efésios capítulo 6, verso 13, diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Também a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 23, versículo 18: certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Olha que coisa extraordinária. Certamente haverá bom futuro para você, meu irmão, e a sua esperança não falhará. Por quê? Porque a nossa esperança, ela está direcionada em Deus. Por isso eu quero dizer para você, nessa noite eu quero trazer uma palavra que tem como tema a esperança que você precisa para resistir. A esperança que você precisa para se manter firme, a esperança que você precisa para se manter inabalável nesses dias maus, como diz o apóstolo Paulo, como afirma o apóstolo Paulo quando ele diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir, para que vocês possam estar firme no dia mau e permanecer inabaláveis. É o que Paulo diz, permanecer inabaláveis. Você precisa de esperança, meu irmão, para resistir às tentações do mal. Nós precisamos de esperança. Diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. O próprio Deus, irmãos, nos diz, nos afirma que Ele não permitirá que nos venha tentação, que nos venha provação, que nos venha sobrecargas acima das nossas possibilidades, das nossas condições de podermos suportar. E eu sei que nesses momentos que temos vivido, Deus tem sido sim essa força tão necessária nas nossas vidas. Nós precisamos de esperança para resistir às tentações. Precisamos de esperança
diante dos desânimos, o desânimo diante dos problemas. Nós precisamos resistir o desânimo diante dos problemas, porque quando os problemas surgem, quando os problemas batem em nossa porta, querido, muitos nesse momento acabam se desanimando. E acerca disso, o apóstolo Paulo também diz aqui na carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz assim: de todos os lados nós somos pressionados, de todos os lados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos diz que diante dos problemas, diante do desânimo, nós precisamos resistir, porque Deus nos dá a força que nós precisamos nesses momentos. Nós precisamos resistir o desespero diante das dores, porque diante das dores, quantos têm se desesperado, quantos têm perdido a esperança. Eu me recordo que o profeta Jeremias, a Bíblia diz que o profeta Jeremias, ele diz lá no livro de Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O profeta, ele decide no seu coração encher a sua mente, encher as suas lembranças de momentos bons, de momentos onde ele viu Deus agindo, onde ele viu Deus intervindo. E quando o profeta Jeremias, ele fala isso nas suas lamentações, e o livro de Lamentações é exatamente um livro, como diz o próprio texto, Lamentações, porque Jeremias está diante de um cenário de guerra, diante de um cenário de dor, diante de um cenário de aflição, diante de um cenário de perdas. Ele está ali vendo a sua cidade, Jerusalém, sendo devastada pelo inimigo. Ele está vendo o seu povo sendo levado escravo, cativo. Ele está vendo as crianças sendo tomadas, as mulheres sendo abusadas. A cidade estava vivendo um momento difícil, um momento de dor, um momento de perdas. E é diante desse cenário em que Jeremias se encontra, quando ele, no seu livro, ele começa a dizer: eu quero trazer à memória o que me dá a esperança. Então Jeremias, ele mesmo vendo todo aquele cenário de morte, mesmo diante daquele cenário de perdas, mesmo vivendo os dias difíceis, irmãos, ele está então renovando a sua esperança em Deus. Dias em que tudo parecia estar perdido, dias escuros em que a luz parecia não mais brilhar, não mais voltar a brilhar. E às vezes é assim que você está se sentindo hoje. Talvez você está diante desse cenário de enfermidade, de calamidade, diante desse quadro jamais visto, né? Talvez por qualquer um de vocês que esteja nos assistindo, nos vendo nesta hora, um cenário que nos traz medo, esta pandemia, né? E essa estratégia que o governo tem traçado para tentar evitar, né, maiores dores. E aí, apelando para o isolamento social, e quem sabe você está vivendo exatamente nesse cenário, e isso tem te trazido medo, isso tem te trazido aquela ansiedade, aquela inquietação. Você que está vendo o seu trabalho por um triz, por um fio, e você tem se enchido talvez de medo, de pavor, de desesperança. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus, ele vai te mostrar uma saída, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ainda que você esteja hoje, meu irmão, lamentando a perda desse trabalho, a perda desse emprego, você esteja lamentando a diminuição, né, da sua provisão, do seu sustento, talvez você esteja agora chorando, mas eu quero te dizer nessa noite, Deus, ele não tem te deixado só. E todas as coisas são possíveis para Deus. Eu sei que quando a gente estava vivendo um momento de aflição, momento de angústia, talvez até mesmo no casamento, na família,
a gente vai perdendo a esperança. Isso faz com que a gente perca as esperanças, faz com que a gente fique olhando só para os problemas, faz com que a gente fique só enxergando as coisas ruins, olhando para baixo, olhando para as dificuldades. Irmãos, e nós acabamos esquecendo que o nosso Deus, Ele é um Deus das causas impossíveis. Ele não é um Deus limitado para nós. Ele não é um Deus que cabe, querido, na nossa compreensão, mas Ele é um Deus inexplicável. E é um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, porque Ele é misericordioso. E a Bíblia diz, no profeta Jeremias, ele diz no seu livro de Lamentações, ele diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me do que pode dar-me esperança. Profeta Jeremias, irmãos, ele diz assim: eu lembro do que pode me dar esperança. Ele que viu, aquele cenário catastrófico na sua cidade, aquele cenário de guerra, vendo o templo sendo queimado. Hoje nós estamos vendo os templos fechados, as igrejas vazias, e nós tendo que congregar, cultuarmos, na verdade, em nossas próprias casas. E quem sabe, diante desse quadro, nós temos perdido as nossas forças. Mas Jeremias, ele disse que é nesse momento difícil, em que ele decide renovar, reerguer as suas forças, colocando na sua memória aquilo que lhe trazia esperança. Foi nesse momento onde as suas esperanças pareciam estar se acabando. Ele decidiu colocar um fim na sua dor, ele decidiu colocar um fim no seu sofrimento, ele decidiu colocar um fim naquele drama. E você também, meu querido irmão, minha irmã, que está me assistindo, você precisa chegar nesse momento, você precisa chegar nesse ponto onde não aceite mais ficar cabisbaixo, não aceite mais ficar chorando, lamentando na cama, sem ter forças, mas ergue a sua fé, renove a sua esperança, e que você possa tirar o teu olhar do lado negativo, querido. Eu quero que você coloque o teu olhar nas coisas boas. Acerca disso, Jesus diz assim, que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem ruins, todo o teu corpo estará mergulhado em trevas. Ou seja, se a maneira que nós temos de enxergar a vida, se você olha para as circunstâncias com um olhar sempre negativo, com um olhar para baixo, se você olha sempre do pior jeito, da pior forma, então, querida, a tua vida certamente será a marca da forma como você enxerga. Mas se você tem um olhar diferente, um olhar de esperança, um olhar de fé, um olhar positivo, então certamente as circunstâncias à sua volta será transformada. Você terá mudanças significativas na sua vida. Por quê, querido? Porque o nosso olhar vai determinar a maneira como nós vamos encarar os problemas da vida. Se você encara os problemas da vida se achando um fraco, a Bíblia diz que se no dia da angústia te mostrares fraco, a tua força será pequena. Em outra versão diz assim: se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Que no dia da calamidade, que no dia da batalha, que no dia mau, você possa olhar, como diz o salmista, Salmo 46, ele diz, Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde virá o socorro? O socorro não está na política, o socorro não está no governo, o socorro, querido, não está numa economia, o socorro está no Senhor.
o socorro está no nosso Deus. Foi dessa forma que Jeremias acreditou que mesmo vivendo agora, já não mais na sua cidade, sendo agora colocado, obrigado a viver numa cidade diferente, com uma cultura diferente, com padrões diferentes, mesmo assim, Jeremias, ele dá um significado à sua vida. Ele começa a olhar de forma diferente e ele diz assim: eu quero encher as minhas lembranças, eu quero encher a minha memória de tudo aquilo que me traz a esperança. Então lembre-se daquele dia em que Deus interviu em teu favor. Lembre-se daquele dia em que você orou, quando pensou que tudo estava chegando ao fim, mas de repente Deus te surpreendeu. Lembre-se daquela porta fechada que você pensou que não iria mais abrir, porque a circunstância parecia estar contra você. Mas aí Deus foi lá, querido. O nosso Deus que é surpreendentemente surpreendente. Ele simplesmente vai lá e Ele nos mostra a sua bondade, a sua graça e nos favorece. Por isso, eu desejo que você faça isso hoje. Eu desejo que você faça isso agora. Renove a sua esperança. Que você possa, diante dos dias maus, diante dos problemas, resista o ceticismo da humanidade, o ceticismo da sua humanidade. Por quê? Porque muitas vezes nós somos céticos, nós somos incrédulos. Diz a Bíblia em Romanos 4,18: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Abraão, ele creu contra as evidências, ele acreditou quando ninguém mais acreditava. Diz o texto que ele acreditou contra toda esperança, em esperança ele creu. Por isso, querido, peça a Deus, peça com fé, sem dúvida, porque a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é agitada por todo o vento, ou seja, aquela pessoa inconstante, que ora a vida dele é uma verdadeira montanha russa, ora ele está lá em cima, ora ele está lá embaixo. Então que você possa, em nome de Jesus, diante da calamidade, diante do dia mau, diante do problema, resista o ceticismo da sua humanidade e também o ceticismo das pessoas à sua volta, porque diante de tantos barulhos que nós temos visto aí, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Senhor. Diante de tantos sons que têm chegado aos nossos ouvidos, ruídos estranhos que nos deixam confusos, que nos deixa incrédulos, que nos deixa desesperados. Então eu te peço nessa noite, meu irmão, pare de ouvir esses ruídos, que você possa desligar esse som que tem atormentado você, e que você possa ouvir uma voz diferente, uma voz interior, a voz de Deus falando no teu coração. Porque a Bíblia diz, irmãos, 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam. Enfim, querido, que você possa vencer os dias maus, que você possa ter esperança, uma esperança que resista aos ressentimentos do coração, uma esperança que resista ao ceticismo da sua humanidade, uma esperança que resista o desânimo diante dos problemas, uma esperança que resista às tentações do dia mau. Eu quero concluir nessa noite dizendo para você, Romanos capítulo 15, 13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo.
E é esta palavra que eu quero direcionar para você, meu amigo, nessa noite. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e de paz em meio a esta guerra. Não sei o que é que você está vivendo. Talvez, além de tudo isso que nós estamos passando, você tem enfrentado problemas familiares, problemas no casamento, problemas espirituais, problemas emocionais. São tantos problemas que vêm nos cercando, que vai se agigantando diante de nós, irmãos. E é diante dessa realidade que eu quero trazer essa palavra de conforto e de encorajamento para você, e te dizer que Deus diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz e confiança nele, para que vocês transbordem. Olha só, para que vocês transbordem, porque é isso que nós precisamos, transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo em nós. Existe, irmãos, enquanto existe vida, a esperança. Creia nisso. Enquanto existe vida, é esperança. Às vezes nós precisamos parar para ouvir essa voz de Deus dentro de nós, essa voz que está aí querendo falar ao nosso coração. Por isso, tenha coragem. Se você tem perdido a coragem é fundamental para se viver. Viver além é além de existir, irmãos, porque para se viver requer coragem. Para existir não, mas para se viver tem que ter coragem. Eu costumo dizer que a vida, ela não respeita a covardia. Sem coragem se existe, mas não se vive. Se existe, irmãos, mas não se vive, porque a vida, ela demanda coragem, que você possa sair da condição de vítima, da mesmice, do conforto, daquilo que limita você, e que você tenha coragem. Coragem não é o contrário do medo, porque você, pastor, eu tenho medo. Coragem não é o contrário do medo. Coragem é o apesar do medo, é seguir apesar do medo. Que você tenha coragem. Que Deus possa nessa noite abençoar a sua vida. Eu quero que você que está me escutando nesse momento, que você que está me ouvindo, que você possa colocar teu coração em Deus. Eu desejo que você faça isso agora. Eu desejo que você faça isso nesse momento. Faça uma oração aí na sua casa agora. Na sala da sua casa, faça uma oração. Feche os seus olhos. Se você estiver perto dos seus familiares, dê a mão, segura na mão dele agora. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero poder direcionar, em nome de Jesus, uma palavra, uma oração em teu favor. Senhor Deus, o Senhor que tem sido, meu Pai, presente em nossas vidas nesses dias tão difíceis, o Senhor que tem nos assistido em nossos momentos de dor, em nossos momentos de angústia, o Senhor que tem nos acompanhado diante dessa realidade, assim, meu Deus, como aconteceu com o profeta Jeremias, que ao perceber a sua cidade devastada, que ao olhar, meu Deus, o templo destruído, que ao notar que as mulheres haviam sido levadas, os jovens levados cativos, e diante desse cenário de medo, diante desse cenário de dor, meu Deus, Jeremias, ele então decide colocar a sua confiança no Senhor. E eu venho então orar ao Senhor, Pai, porque hoje temos vivido dias, meu Pai, semelhantes, dias de confinamento, dias onde temos visto as nossas igrejas fechadas, dias, meu Pai, onde muitos têm se desesperado pela perda do seu emprego. Meu Deus, quantos que estão vivendo um cenário, meu Pai, tão dolorido, tão complicado. Então eu te peço nessa hora, entra nesta sala agora, onde está esse pai, onde está essa mãe, onde está esta família reunida. Meu Deus, entra, meu Deus, nesse lar agora, e que o Senhor possa trazer, meu Deus, um renovo, que o Senhor possa trazer, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, um renovo
de memória, meu Deus, de lembranças. Assim como o profeta dizia, quero trazer, meu Pai, à memória aquilo que me dá esperança. Que essa pessoa agora se encha, Deus, de esperança, ao recordar de tudo que o Senhor já fez, ao se lembrar das bênçãos que o Senhor já derramou. Deus, que agora o Senhor possa, meu Pai, renovar a memória dessa pessoa, fazendo acreditar que o mesmo Deus que agiu lá no passado, o mesmo Deus que abriu essa porta que aparentemente era impossível, o mesmo Deus que tocou, meu Deus, aquela pessoa que estava enferma, que havia recebido um diagnóstico, meu Pai, Deus, de enfermidade, que já não tinha mais jeito, mas o Senhor, meu Pai, se revelou, o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Senhor se revelou, o Jeová Jireh, o Deus que provê, e que então seja assim na vida desse homem, dessa mulher, dessa família, meu Pai, que esta noite seja marcada pela esperança, porque é isso que nós estamos falando aqui, Senhor, esperança que resiste aos dias maus, esperança que resiste às calamidades, esperança que resiste ao medo. Que assim seja na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero lembrar você, que Deus possa abençoar você, em nome de Jesus. Adore a Deus, exalte o Senhor. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilha fazes tu. Não há outro igual a ti. Deus é maior do que as adversidades que temos enfrentado. Eu quero aqui, finalizar esse momento desejando a você uma semana abençoada, que venham dias de surpresas, que venham dias de coisas surpreendentes, que Deus te visite ao longo dessa semana de uma forma inédita, de uma forma poderosa. E eu quero aqui desafiar você a se manter fiel, a se manter diante desta crise. Não perca a sua fé. Nós estamos intercedendo por vocês, orando por vocês. Nós estamos orando pela sua família, apesar do confinamento, desse distanciamento social. Nós temos nos aproximado através da oração, da intercessão. E se você tem um motivo específico, ouça-me, se você tem um motivo específico de oração, você pode colocar aí até nos chats do canal, você pode pedir oração. Nós temos um ministério de intercessão que tem estado atuante, que tem orado nesses dias. Então coloque aí o seu pedido de oração. E queremos, em nome de Jesus, poder nesse momento difícil estar perto de você, acolhendo você. Você que tem passado por alguma dificuldade, nos mantenha informado. Queremos estar pertinho, queremos ajudar você sempre, que for necessário, na medida do possível. Então, queridos, nós temos essa grande possibilidade de estarmos nos comunicando. Então, ligue, fale, mande um recado, utilize as redes sociais, mas não se isole da comunhão. Nós podemos estar perto em oração, nós podemos estar perto, sim, no propósito. Deus abençoe tremendamente a sua vida. Até o próximo domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe.